nós queremos conversar com você, pai, mãe de autista. Hoje nós estamos recebendo no programa doutora Renata Fonseca, que vem participar hoje com a gente. Doutora, muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde, Davi, boa tarde aos nossos telespectadores. É muito bom encerrar uma semana assim, né? Dialogando, conversando com as pessoas, porque a gente vive em sociedade, então é importante esse diálogo social. Eu fico muito agradecida pelo convite e em especial pelo elogio que você me fez agora há pouco. Isso é coisa de amigo, gente. Mas eu fico muito lisonjeada, porque Deus diz que todo elogio, né, a gente tem que receber e não refutar. Então, muito obrigada pelo carinho, a generosidade e a amizade. Você sabe que, e você que está em casa, que conhece o trabalho da Renata, sabe que ela é uma referência não só para Canindé, mas para a nossa região. Tem gente que quem é teu advogado, Davi, é a doutora Renata. Ave Maria. Então, doutora, seja bem-vinda ao programa mais uma vez, a casa é nossa. E hoje, para a gente falar sobre o direito do autista, esse tema que está avançando muito e que está tomando cada dia mais ali visibilidade, né, doutora? Isso, é um tema que realmente nos últimos, pelo menos, 4, 5 anos, ele vem crescendo, vem sendo discutido entre as mães, os casais, até quando pensam na questão de ter um filho ou mais um filho, né? Porque antes não se tinha tanto... a ciência não diagnosticava tão precocemente, então não se falava muito, né? Com os tempos, a medicina foi avançando e foram identificando cada vez mais casos de crianças autistas e o Poder Legislativo sentiu a necessidade de regulamentar direitos para essas crianças, né? As leis que regulamentam os direitos dos autistas, tem algumas de 2012 já, mas as que vêm ultimamente sendo, em decorrência da lei inicial, vêm sendo feitas sempre novas leis. Inclusive, o Estado do Ceará criou, em dezembro do ano passado, um Estatuto da Criança Autista, contemplando vários direitos, reforçando vários direitos que já estavam nas leis federais, para que não haja dúvida que o Estado do Ceará é um Estado amigo, que quer as melhorias de vida e de condição dessas crianças e dessas famílias. Muito bem. Só dizer, você que tem uma dúvida com a doutora Renata sobre o autismo, é só você mandar a sua pergunta que nós vamos responder na questão jurídica, certo? Então manda a tua mensagem aí se você tem alguma dúvida, tá bom? Bota o WhatsApp na tela, qualquer coisa você pode mandar aí, ou nos comentários aí, ao vivo, você deixa a sua pergunta que a nossa equipe vai acompanhando aqui. Doutora, vale salientar que nesse período ganhou-se um espaço maior, prioridades. Sim. E é importante a gente falar sobre isso, né? Sim, o autista, ele é considerado um deficiente físico, um portador de deficiência física, certo? Ou mental, né? Porque a lei não faz essa distinção, só diz que são pessoas portadoras de deficiência. E ele, como tal, como outras pessoas, aí aqui eu também queria dizer que esses direitos não são só dos autistas, são de pessoas com mobilidade reduzida, outras deficiências também, né? Então, assim, esses direitos vão sendo cada vez conquistados. No papel, eles já são bem, como eu posso dizer, estão bem discriminados. Os nossos representantes legais já legislaram nós temos boas leis. O que nós temos que ter agora, como quase tudo no nosso país, é a execução efetiva dessas leis, que garante a prioridade do deficiente físico ou mental, no caso também dos autistas, né, que são a eles equiparados, no atendimento à saúde, no fornecimento de medicação, no fornecimento do tratamento adequado, que esse é um dos pontos que mais, como quase tudo do Sistema Único de Saúde brasileiro, é muito ainda queixoso para a maioria das famílias. Primeiro, aqui no nosso município,
não temos uma quantidade de profissionais suficiente. Por mais que o poder público, às vezes, queira fazer, a gente não tem ainda tanta gente qualificada, né? Que o pessoal está despertando para essas faculdades agora. Para você ter uma ideia, uma das terapias mais importantes para as crianças autistas são as TOs. No estado do Ceará só tinha um curso de TO, que era na Unifor, e ele fechou. Então, agora que essas outras faculdades estão lançando esse curso, a Unifor, se eu não me engano, já reabriu, porque viu a necessidade do mercado de ter esses profissionais, que antes não se tinha. Então, assim, hoje ainda é deficitário. Talvez daqui a 1 ano ou 2 a coisa já tenhamos mais profissionais realmente capacitados para lidar com o autismo, que tem peculiaridades muito simplórias, assim, uma criança é sempre muito diferente da outra. Né? As características são muito pessoais, não tem como qualificar todos iguais, não são robozinhos que saem tudo igual. Né? Doutora, é até interessante falar sobre essa questão dos profissionais, não tem nada a ver, até porque nós estamos falando do jurídico, mas entra aí na questão profissional, da carência. Para você ter ideia, você que está me acompanhando, há dias atrás eu fui à procura de um profissional, um neuropediatra, para levar o meu filho. Só tem vaga em Fortaleza para fevereiro do próximo ano. E para os particulares. Particular, não é de graça. E tem consultas acima de R$ 1.200, os melhores. E aí, a consulta mais barata que eu achei foi R$ 1.250, né? E aí só teria vaga para fevereiro do próximo ano. E aí a gente lá naquele negócio, a gente conseguiu mais. É muito difícil, né? Sim, os profissionais não eram preparados para essa realidade, ter se tornado assim tão pujante. Que veio de uma forma muito... É como se fosse forte, um assunto, né? que sempre, mas ninguém via. Aí tirou-se a cortina e está lá a realidade. Ela precisa ser encarada, né, para que essas crianças possam ser incluídas na sociedade. Incluídas de verdade, não é? O pai e a mãe levam ali para a festinha, essas coisas, não. Elas precisam ter condição de desenvolvimento para terem uma capacidade melhor de aprendizado, para no futuro terem uma capacidade de se integrar ao mercado de trabalho, né? Então, não é uma inclusão de nome, não é uma inclusão apenas de uma vaga reservada. Isso é importante, é direito, mas não é coisas tão simples. Eu acho que os pais, o que eles mais desejam de verdade é o respeito e que essas crianças desenvolvam ao ponto de, quando maior, ter uma autonomia. Né? Isso, que é o que todo pai deseja para o filho, né? É verdade. E eles têm limitações, sim, mas as limitações, a grande maioria, se devidamente tratadas, com os tratamentos, as terapias corretas, nos números e quantidades geralmente indicados, essas crianças podem ter uma vida praticamente normal, igual a qualquer outra criança. Né? Mas desde que tenham, evidentemente, um acompanhamento sério. Com certeza. Doutora, nós preparamos alguns assuntos interessantes e que, inclusive, esses últimos dias vêm ganhando repercussão, principalmente na conta de energia, né? Foi. Porque a conta de energia, no final do mês, ela tem um valor significante que é retirado da família ali para pagar a energia. Com isso, sim, há alguns direitos também para essas pessoas. Mas não é só dizer assim, não, eu tenho direito e já vou. Não, tem um procedimento, né? Isso, tem procedimento de requerimento junto à agência. Tem que a família estar devidamente cadastrada no CAD único. Doutor, e precisa ser de baixa renda? Não precisa ser de baixa renda nos termos legais, porque baixa renda é abaixo de um salário. Nesse caso, as famílias podem ter uma renda até R$3.000. No entanto, tem que estar cadastrada no cadastro único. Tem que ter o cadastro do cadastro único. Tem que ter o cadastro único. Não é porque não é nem 3.000, me perdoe, são 3 salários. São 3 salários, né? Isso. Não é porque, por exemplo, só para explicar a questão do cadastro único, doutora, é interessante. Sim. Porque muitas vezes você não recebe o Bolsa Família, mas está
no cadastro único. E é sempre importante que as famílias, mesmo aquelas que não são beneficiárias de programas de saúde, vão às nossas secretarias de ação social, Canidé, cidades vizinhas, para ter o cadastro único. Porque também o cadastro único é uma forma de o governo conhecer melhor aquela população e até direcionar programas sociais para aquela cidade, né? Então, isso é interessante, que o cadastro único não é só para receber Bolsa Família, não é só para receber o BPC, é um cadastro de todas as famílias, eram para ser todas as famílias, até que a gente responda lá os questionários, que são várias folhinhas, para uma melhor, inclusive, estudo de políticas públicas na área social para aquela cidade. Canidé tem uma característica, Fortaleza tem outra. Então, assim, é um cadastro muito importante, que às vezes as pessoas não vão lá, né? Só vão realmente quando precisam ter o cadastro. Nesse caso, para o desconto de energia, precisa ter o cadastro. A renda familiar não pode ultrapassar os 3 salários mínimos. E tem um detalhe. Não é só ser autista. Tem que ter um laudo do médico dizendo que aquela criança necessita fazer alguns tipos de tratamento, que utiliza algum aparelho, alguma coisa em casa, para que realmente consiga esse abatimento. Então, não é só chegar com já o diagnóstico de autista. Tem que ter o laudozinho, o médico indicando, por exemplo, que aquela criança tem ou um balãozinho de oxigênio, ou tem uma esteira em casa que precisa usar para melhorar a mobilidade. Então, tudo isso tem que ter laudo. Certo. E é interessante ter o laudo, né? Porque... Sem o laudo, eles vão negar. E vão negar, em tese, com razão, porque a normativa exige. Certo? Porque não é só o fato da criança ser autista, é o fato dela ser autista e se utilizar de meios, de coisas de energia. Por exemplo, uma criança que tem seletividade, que precisa de geladeira para guardar aquela comida que é mais específica e tudo. Isso pode ser considerado o uso de um equipamento de energia para beneficiar aquela criança. Isso é extensivo também a idosos e a deficientes, doutor? Sim. Esse programa, que é a taxa de energia social, se eu não me engano, o nome do programa, também é extensivo a idosos acima de 65 e a pessoas portadoras de deficiências físicas ou mentais. Muito bem. Esse aqui é o da energia. Aí procura diretamente a Enel, doutor? Sim, o requerimento... procurar um advogado? Não precisa de advogado. Vocês podem procurar diretamente a Enel. Isso é uma coisa administrativa. Você só precisaria de um advogado, por um acaso a Enel negasse e você tivesse toda a documentação que comprova que você teria direito. Aí você poderia, depois de uma negativa, se for o caso, entrar com uma ação, uma obrigação de fazer, ou talvez um mandado de segurança contra a Enel. Mas só caso você realmente preencha todos os requisitos e a Enel tenha negado. Tenha negado, né? Isso. Doutora, há direito também no IPVA, é isso? Isso. As pessoas são muito empolgadas também com essa questão do desconto do IPVA. Nosso Estado adere à lei, certo? Nós, aqui do Estado de Ceará, nós temos possibilidade de isentar as pessoas que têm famílias autistas, que têm um meio de transporte para justamente locomover aquela pessoa e tudo, a isenção do imposto, certo? E é uma isenção total, nesse caso, do IPVA. Não é um desconto. Isso. Você vai pagar apenas as outras taxas e vai fazer um requerimento direto ao Detran. Aí aqui a gente também tem alguns detalhes, né? A pessoa tem que ser a dona do carro, se não o próprio autista, o pai ou a mãe, né? Ou, se for o caso de um deficiente maior, que seja curatelado, aquele curador tem que provar a propriedade do carro e ainda fazer o requerimento no Detran no ano anterior ao imposto. Por exemplo,
Nós temos aí que o imposto, salvo me engano, começa em janeiro de 2025. Então, as pessoas que querem essa isenção devem procurar o DETRAN até o final deste ano. Por quê? Porque o fato gerador é esse ano, que é o imposto do IPVA que você paga em 2025. Então, tinham que procurar. Aí é uma questão tributária, né, essa questão de fato gerador, que incide o imposto, mas tem que procurar o DETRAN até 31 de dezembro, para pleitear a isenção do ano seguinte. Isso, aí tem que levar laudo, não é atestado, certo, gente? Existe uma diferença de laudo para atestado. O laudo... A senhora pode explicar, doutora, essa diferença? O atestado, o médico simplesmente coloca, criança fulano de tal é portador de TEA. Aí bota a CID, né, que é a 84, e pronto, isso é um atestado. E aí, qual é o laudo? O laudo, o médico deve se ater às peculiaridades daquela criança. Fulano faz acompanhamento disso, daquilo. É portador de transtorno do espectro autista e tem as seguintes limitações. Essa. Isso é que é um laudo, que o médico delimita todos os sintomas que aquela criança tem, que o fazem diagnosticá-lo como portador do espectro autista. Então, tem que ter o laudo, gente. O DETRAN, ele vem negando muito. Então, tem muitas ações contra o DETRAN. Aí também tem um ponto a ser observado. Os veículos, eles não podem ultrapassar o valor de 25 mil unidades fiscais do estado do Ceará. Cada ano essa unidade fiscal muda. Esse ano é 5,79, salvo me engano, o valor. Então, você multiplica 25 por 5,79. Esse é o valor teto da isenção. Então, carros, com certeza, aí, fazendo uma conta, deve dar uns 80 mil. Carros acima de 100 mil já não podem. Não são isentos. Né? Não são isentos. Isso. Só são isentos aqueles que valam até 25 mil o FEES. Aí você tem que pegar o valor da UFIR cearense, né, que no caso, esse ano é 5,79, se eu não me engano aqui a memória, mas se não for 5,79 é 89. E requerer que o carro se enquadre dentro desse valor, porque se for um valor maior também não consegue, não adianta botar na justiça. Por quê? Porque a legislação é quem define os casos de isenção, os percentuais e quais os limites daquela isenção. É interessante que aí também vai direto no DETRAN, não precisa de advogado. Só, como eu disse, um caso de uma negativa que você se enquadra totalmente, está totalmente dentro das regras e for uma negativa irregular, ilegal. Aí sim, aí também poderia entrar contra o Estado para o deferimento. Aí é interessante procurar um profissional. E aí você que está nesse momento nos acompanhando ao vivo, estamos recebendo hoje no programa a doutora Renata Fonseca, que fala sobre o direito do autista. Doutora, há também outros detalhes importantes, por exemplo, nas escolas, né? As escolas estão aí tendo uma readaptação também para atender o ensino dessas crianças, né? Sim, inclusive está na lei a prioridade do ensino de qualidade para essas crianças. E muitas delas não têm ainda autonomia própria de 100%, então elas precisam de ajuda na escola. E para isso tem a figura dos cuidadores, certo? Mas quando é que aquela criança vai ter direito a um cuidador, Davi? As mães também acham, às vezes, que é só ser portadora, e não é. Para ter direito ao cuidador com ela, precisa que o médico diga, no seu laudo, que aquela criança necessita. E aí, naquela discriminação, o médico diz por que ela necessita, e diz que ela necessita, e lá ele também coloca se precisa de um cuidador só para ele, tipo exclusivo, ou se pode compartilhar cuidador com outra criança da sala. Hoje, como essa é uma realidade muito
forte na nossa sociedade, e eu tenho até uma tia, professora e tudo, ela disse que tem salas hoje que tem, numa mesma sala, 4 ou 5 crianças. Então, assim, 5 cuidadores específicos numa sala só, às vezes as outras crianças ficam sem concentração e tal, né? Então, assim, tem que ter esse diagnóstico preciso, porque quem sabe o que é que essas crianças precisam são os seus médicos, as pessoas que definem qual é a melhor forma de tratamento para essas crianças. E o cuidador é assim também. Tem que ter o laudo, dizendo que a criança necessita, por que necessita, e se ela necessita de um exclusivo, ou se ela pode compartilhar. Tudo isso vem no laudo, né, doutor? Tudo isso tem que vir no laudo. Porque, às vezes, as mãezinhas vão lá na Secretaria de Educação e pedem o cuidador. E não ganham o cuidador. Mas não é pelo simples fato do diagnóstico que tem direito ao cuidador. Existe uma divisão, mais ou menos, que eles dizem que tem uns graus, né? Leve, moderado e o mais forte, que eu esqueci aqui o nomezinho, é intenso. Mas aí o que é que acontece? Tem crianças que têm grau leve, que praticamente não tem nenhuma necessidade. Então, nesses casos, muitas vezes não precisa de cuidador. Aí o seu médico, volto a dizer, o seu médico que tem que dizer se precisa ou não. Tem crianças também que não têm qualquer deficiência intelectual, de atenção, também dificilmente precisam de cuidadores, né? Aí tem as que têm um completo discernimento neurológico, mas tem uma dificuldade na mobilidade física e também precisa aquele cuidador para levar ao toalete, essas coisas. Mas cada caso é um caso. Sei que as mães botam tudo, às vezes, no mesmo... Porque autista é o mesmo grau, vamos dizer ali, né? Quem vai definir isso são os médicos de vocês. E essas pessoas são geralmente muito bem preparadas, porque a neurologia, você faz neurologia, salvo me engano, 3 anos. Aí, quando depois de formar 6 anos de medicina, são 3 anos de especialidade em neuro. Depois, quem é neuropediatra, que é a maioria dos médicos que fazem esse acompanhamento, ainda tem mais 2 anos, se eu não me engano, de pediatria. Então, quer dizer, esse cara passou por 11 anos estudando para aquilo. Então, ele provavelmente sabe muito bem o que é melhor para o desenvolvimento daquele paciente. E não vejam na internet aí o diagnóstico do seu filho, né? Procure uma equipe de profissionais, né? Ah, doutora, mas como eu levo direto para o neuro? Não, geralmente as crianças começam a apresentar algumas características e leva a mãezinha a desconfiar. Mas antes de ir para o neuro, ela pode conversar com a psicopedagoga da escola. Muitas escolas, já mesmo ao perceberem isso nas crianças, às vezes os pais nem percebem, e a escola percebe. A própria escola já percebe. Isso. Doutora, eu queria até aproveitar, cortando aqui a sua fala, mandar um abraço para o pessoal do Frei João Pedro, do CEI Frei João Pedro, que eles têm uma didática lá muito interessante, né, e que preparam, inclusive, laudos, na verdade, não laudo, mas um formulário, o comportamento da criança, e isso é muito interessante, porque quando você chega para apresentar ao profissional, já tem ali uma identidade de quem é o A, de quem como é a criança, como é o B. Então, isso é muito interessante. Então, parabenizar aí os profissionais também lá do Frei João Pedro e das demais escolas que fazem esse trabalho com muito compromisso, e é interessante a gente falar. E é muito importante, e eu também parabenizo as escolas, porque, assim, hoje a criança necessita, tudo é o diagnóstico. Quanto mais precoce, com menor idade essa criança tiver, mais desenvolvimento ela vai ter num curto período. Porque a gente sabe que quando a gente está crescendo, os neurônios, a nossa inteligência, tudo vai se desenvolvendo com o nosso crescimento. Por quê? Porque tem mais facilidade quando a gente é mais jovem. Então, quanto antes, hoje já há diagnósticos de crianças em torno de 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, 2 anos. Então, é muito importante que esse trabalho continue.
que as secretarias de educação, quando forem dar suas formações de profissionais, vejam isso, vejam esse trabalho desse pessoal, dos psicopedagogos, que fazem realmente um trabalho até de quase prevenção, né? Porque quanto menos mais jovem aquela criança for diagnosticada, o tratamento dele será mais eficiente e pode ser menor. E já, em tese, liberar uma vaga para uma outra criança. Já se diagnosticar muito tarde, aquela criança vai ocupar muito mais tempo os bancos do SUS, por exemplo, quem não pode pagar particular. Aí é muito, porque é muito puxado as terapias, Sim. né, doutora, né? Porque às vezes tem Não a é fono, uma. tem Psicólogo, TO, TO e assim vai, psicopedagoga, algumas. Aí algumas mãezinhas precisam de reforço para as crianças, né? Então, assim, se for na particular, em média, essas terapias giram entre 80 a 140 reais. Isso na nossa cidade, que é uma cidade interior, que em tese tem preços mais mórdicos, por né? terapia. Por terapia. Tem criança que precisa ir a um tipo de profissional, a depender do grau, 2 vezes por semana. Entendeu? Então, realmente é custoso, é caro. Né? Às vezes eu sei que os pais sonham com aquilo, não fazem pela necessidade, né? Que não tem aquela condição de fazer aquilo, porque tem outras despesas em casa, né? Às vezes tem outro filho, tem as despesas normais de toda a casa, né? Doutora, até falar para você que nos acompanha, na próxima semana também nós vamos trazer profissionais especializados aqui no programa para a gente se aprofundar também mais nesse assunto muito interessante que é o autismo. A demanda muito alta aqui em Canindé, esse tema, certamente você que está acompanhando, você sabe. E aí a gente vai, com certeza, na próxima semana, reforçar mais sobre esse tema aqui no programa. Hoje nós começamos com essa parte jurídica. E aí, na próxima semana, a gente vai trazer a parte profissional de saúde, para que a gente possa também conversar com você que está em casa. Doutora, qualquer dúvida, é importante procurar, né? Procurar. Os direitos autistas, hoje eu vim falar desses dois, porque como está na iminência do final do ano, o IPVA, quem pretender, tá bom de cuidar em requerer, né? Só temos 2 meses praticamente para o fim do ano. E diante dessa reportagem, né, que saiu, acho que na TV Diário, dessas emissoras, que ficou muita gente com aquelas dúvidas. Eu queria agradecer o convite, dizer que aqui eu só disse 2 coisas, tem pelo menos, eu fecharia pelo menos 2 mãos de direitos, mas a gente pode vir em outra oportunidade. E dizer também que aqui em Canindé nós temos a Associação Mundo Atípico, que acolhe mães. E lá o pessoal já é bem experiente, que as mãezinhas ainda assim, que estão tendo o primeiro diagnóstico, essas coisas, podem buscar apoio também em outras mães que já estão lá, que já vivenciaram essa fase inicial, que é bem interessante. Eu queria aqui dizer também que tem essa associação. Vamos até trazê-los nos próximos dias aqui que para prestam um serviço muito bom, sabe? Com certeza. Eles lá têm lutas para as crianças, coisinhas para aprender a desenvolver, que já é também uma ajuda no desenvolvimento dessas crianças. Então, alguma mãezinha que tem alguma dúvida, tem um Instagramzinho lá, só ver que talvez vocês possam encontrar muitas vezes, porque no início, o que dificulta muitas vezes é a própria aceitação da família. Né? E você tendo uma pessoa ali que já vivenciou tudo aquilo que você vivenciou, que saiba lhe explicar os caminhos, às vezes facilita. Então, Davi, muito obrigada, doutora, pelo convite. Eu que agradeço pela a sua vida aqui e com certeza nós vamos lhe aperrear muito aí durante esses dias para sempre voltar aqui e trazer temas interessantes para a nossa comunidade. Eu agradeço, viu? E estou à disposição. Qualquer coisa, vocês perguntem ao Davi, que ele me passa, eu passo as respostas. E a gente souber, a gente compartilha o conhecimento, que é importante. Certeza. Doutora Renata, muito obrigado pela sua presença. Meu querido. Volte sempre, que a casa é nossa. Boa tarde a todos. Obrigado, doutora Renata, participando ao vivo aqui com a gente no programa.